quando a gente está pensando em osteoporose. Eu fiquei sabendo que existe uma patologia que eu não sei o nome, que a pessoa tem fobia de olhar para isso. Desse buraquinho, né? De olhar para o buraquinho, eu não sabia que isso existia, não. Para mim era uma certa frescura, mas existe. Mas olha só, quando você está trabalhando com osso normal, você vai ter uma grande densidade óssea. A densidade óssea ela é medida por um processo que a gente chama de densitometria óssea. E essa densitometria óssea, ela tem como padrão osso de uma pessoa de aproximadamente 20 anos de idade. Então, agora a sua idade, que é de aproximadamente 20 anos de idade, é quando você tem a maior densitometria óssea. E o resultado disso é dado no teste que a gente chama de T-score. Tá bom? E aí você vai ter 3 classificações. Ou você está normal, osteopenia e osteoporose. Essas são as 3 possibilidades. A osteopenia é quando você tem um osso que está perdendo a densidade óssea, mas ainda o grau dessa densidade ele é ainda alto. Né? E a osteoporose é quando você realmente perde a densidade óssea numa situação patológica. Como eu disse para vocês, todo mundo vai ter, infelizmente, perda de densidade óssea. Porque isso é uma questão hormonal. Enquanto os nossos hormônios variam, perde-se densidade óssea. Não tem muito o que fazer, infelizmente. Então, quando você compara aí a nossa figura A com a nossa figura B, você está percebendo que na figura B existe uma diminuição da densidade óssea, e isso acontece principalmente no que a gente chama de osso trabecular. Claro que isso acontece também no osso cortical, mas é principalmente no osso trabecular que você vê o maior desgaste ósseo, tá bom? Então é na nossa medula óssea. Bonitinho, queridos? Tá. Sem você olhar para lugar nenhum, eu não quero saber o que você escreveu aí, não. Eu quero saber o que você sabe disso. O que é osteoporose para você? Se você fosse criar um conceito, qual seria o conceito que você criaria? Perda de massa óssea? Então a gente vai falar assim, ó, que a osteoporose ela é uma doença osteometabólica. Por que é uma doença osteometabólica? Porque ela acontece nos ossos a partir do metabolismo. E quando a gente está pensando no metabolismo, a gente está pensando principalmente em 4 hormônios. Primeiro, vitamina D3 ativa. Segundo, PTH. Terceiro, calcitocina. E quarto, estrógeno. Então, esses 4 hormônios, eles regulam o metabolismo ósseo. Por isso que é uma doença ósseo-metabólica. Tudo bem, queridos? Caracterizada por aumento ou por diminuição da massa óssea? Diminuição da massa óssea. Pronto. Esse é o conceito que nós temos. E é o conceito correto. Então, é uma doença osteometabólica. Acho que você entendeu, é porque a gente está pensando em hormônios que regulam o metabolismo ósseo. E aí, lembra da nossa aulinha de ontem? Quais são as 4 principais células que estão nesse processo? Então, isso, osteoblasto, osteócitos e as células mesenquimais. E aí, olha só, essas células mesenquimais, elas vão produzir o osteoblasto, tá bom?
O osteoblasto, o osteoblasto e o osteoclasto. E esse osteoblasto, eles se diferem em osteócito. Então, a célula mesenquimais formam duas células, o blasto e o clasto. Show? E as células blásticas se diferenciam em osteócitos. Bonitinho. Relembre a constituição do tecido ósseo, seus componentes celulares e arranjo histológico. Bem, o que a gente tem que pensar aqui então sempre que você pensar assim, constituição óssea, você vai pensar em três coisas basicamente. Sempre. Primeiro, nas células. E aí a gente acabou de falar delas. Beleza? Segundo, na composição. E aí a composição você tem tanto a parte orgânica quanto a parte inorgânica. Na parte orgânica, você está pensando em diferentes proteínas. E quem é responsável pela produção dessas proteínas? O osteoblasto. É o vizinho de blasto que é o responsável. Na parte inorgânica, a gente está pensando em vários íons. Três muito importantes, que seriam o cálcio, o fósforo e a hidroxila. E esses três juntos vão formar para a gente o que você entende como hidroxiapatita. Lembra que o osteoclasto é uma célula gigantona, multinucleada, e essa célula gigantona, quando ativada, vai liberar ácidos. E esses ácidos destroem quem? A hidroxiapatita. E aí o cálcio, o fósforo e a hidroxila voltam para a corrente sanguínea. E esse processo a gente chama de reabsorção. Né? Então toda vez que volta para a corrente sanguínea, a gente está reabsorvendo. A gente não está absorvendo, né? Show de bola? O ácido é o ácido cítrico. E o clorídrico. E aqui tem uma coisa que a galera não entende muito, mas por exemplo, é bem fácil na verdade. Uma célula, imagina que isso seja uma célula qualquer. Aí, imagina que seja um osteoclasto. Essa célula vai ter dois transportadores diferentes. Um transportador libera H+. E o outro transportador libera Cl-. Então, na verdade, a célula não produz ácido clorídrico. A célula libera. Em momentos, não em momentos, né, mas em partes diferentes. O H+, e o Cl-, que aí eles se juntam e formam o HCl. Porque senão a gente fica pensando assim, a célula vai liberar ácido clorídrico, não é? Senão ela morreria. Porque o ácido clorídrico, na presença de água, ioniza, né? Em H+, mais Cl-, e isso aqui é uma reação muito exotérmica. Então a célula pegaria fogo, literalmente. Isso não pode acontecer. Então, o seu estômago, por exemplo, ele produz ácido clorídrico? Não. Não produz. Ele libera H+, e libera Cl-. E aí, na luz estomacal, é que esses íons se encontram formando o ácido. Então, não é a célula que libera o ácido. Libera os componentes para formar o ácido. Percebeu a diferença? Da mesma sorte aqui, ó, essa célula vai liberar ácido clorídrico, na verdade ela libera H+ e Cl-. Tá? Não libera o HCl na forma de HCl. Não consegue fazer isso. Ela morreria se fizesse isso. Tá. E aí, você já fez um experimento quando você era criancinha, de pegar um osso de galinha e colocar no vinagre? Aí o osso fica molinho. Se você não fez isso, um dia você está de bobeira ali, faz. Pega um osso e coloca lá no vinagre. E vinagre é ácido acético. Por que o osso fica molinho? Porque o ácido acético destrói a hidroxiapatita. Então, ácidos fazem isso, te quebram a hidroxiapatita. Então, o ácido clorídrico e o ácido cítrico fazem a mesma coisa lá do que o ácido acético, do que o vinagre. Aí o osso fica
extremamente mole, porque ele só fica agora com base proteica. Ou seja, ele só tem colágeno. Por isso que ele fica molinho. Tá bom? A conversa está exatamente a mesma coisa aqui. E a terceira coisa que a gente tem que olhar, além das células e da composição, é a histologia óssea. E aí, quando você pensa na histologia, você também vai pensar em duas coisas. Primeiro, na parte cortical do osso e depois na parte medular. A parte cortical, a professora Fernanda vai mostrar para vocês, é formada por uma estrutura chamada de osteoma. Osteoma. Esse osteoma é onde você vai ter os canais de Volkmann mais os canais de Havers. É onde passam os vasos sanguíneos. E a parte medular é onde você vai ter as trabéculas. E as trabéculas não têm osteoma. Não tem. Então o osteoma é a parte compacta do osso. Tá? Aí a professora Fernanda vai mostrar isso com certeza para vocês lá na histologia. Ou já deve ter mostrado, sei lá. Mas nossa, esse é o osteoma, que bonito. E a parte trabecular. Tá? Então toda vez que você pensar em composição, você está pensando em todas essas coisas. Nas células, que são 4 principais, e eu estou pensando, gente, que a célula mesenquimal, ela é uma célula responsável pela formação dos osteoblastos e dos osteoblastos. Por isso que eu estou colocando ela no meio disso, porque tem livros que nem colocam. Só coloca as 3, osteoblasto, blasto e osteoblasto. Professor, esse CVI serve aqui? Esse é? CVI Reabsorção. Capacidade reabsortiva. Bem, me conta aí, a incidência da osteoporose é maior em qual sexo? Mas por quê? Então, quais são os tipos de osteoporose que você tem? Tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 você chama ela de quê? Pós-menopausa. E ela está relacionada com o aumento de qual célula? Osteoclástico. E a tipo 2 é o que você chama de osteoporose senil, que está relacionado com a diminuição dos osteoblastos. Então, lembra, na do tipo 1, a mulher, como é a pós-menopausa, aparece aproximadamente a partir dos 50 anos de idade. Concorda? Nos homens, e é nas mulheres também, se você pensar na senil, é a partir de 65 anos. Então a mulher, na verdade, tem 2 chances, né? De ter osteoporose. Se errar na primeira, na segunda não erra. Então vai ter a do tipo 1 e a do tipo 2, mulheres. E os homens só do tipo 2. Então, as mulheres, elas têm maior chance, se não morrer antes, de ter osteoporose. Então, na verdade, a gente tem que rezar para ter osteoporose, né? Para meu Deus, me dê osteoporose. Senão significa que você está morrendo mais. Precisa envelhecer. Ajuda aí. Quais os fatores de risco devem ser avaliados para baixa massa óssea na saúde? Se a mulher tomar testosterona, bomba, aí ela tem chance de dar. Não tem chance mais de diminuir, né? Aí você vai ter características masculinas. Não diminuiria a quantidade de estrógeno do mesmo jeito? Não diminuiria a quantidade de estrógeno? Não, eu sei, mas aí os 2 hormônios tem uma enzima que chama aromatase. A aromatase ela é capaz de converter a testosterona em estrógeno. E estrógeno em testosterona, chama aromatase. Por exemplo, pessoas que têm câncer de mama, um dos fármacos é inibir a aromatase, porque o estrógeno, quando muito concentrado nas mamas, faz com que exista uma multiplicação criando tumor. E o tumor pode se desencadear
desencadear depois em câncer. Mas assim, a testosterona seria uma possibilidade, claro que seria. Contudo, você ficaria com características masculinas. Né? Você aumentaria o pelo, timbre de voz, perderia mama, etc. Mas você não teria osteoporose. Aí é uma briga, né? Quero virar hominho ou quero ficar com osteoporose? Mas é verdade. É mentira. Quando você faz reposição hormonal, altera isso. Beleza? Tá. Quais fatores de risco devem ser avaliados para baixa massa óssea na anamnese? A gente tem alguns fatores de risco que são muito importantes. Primeiro, idade. Ah, quantos anos você tem? Tá. Isso está relacionado com perda de massa óssea. Segunda característica, tem que olhar sexo. Se é sexo feminino, tem mais chance de ter osteoporose. Terceira característica, etnia. Pessoas caucasianas, pessoas brancas, têm mais chance de ter osteoporose do que pessoas negras. Quanto da vitamina D3. Pessoas negras têm mais vitamina D3 do que pessoas brancas. Significa que tem mais absorção de cálcio do que pessoas brancas. Tá? Quarta característica, você faz reposição hormonal ou não, né? Isso aí a gente está pensando nas mulheres, principalmente. E aí outra quarta, né? Quinta característica tem fratura relacionada, já teve fratura relacionada à osteoporose? O que isso significa? Se tem fratura relacionada a baixo impacto. Entendeu? Tipo, caí da minha própria altura, escorreguei e caí. Você quebrou alguma coisa? Se sim, isso, claro, pode estar relacionado com como você caiu, ou pode estar relacionado que os seus ossos estão mais fracos do que deveriam. Diferente, por exemplo, se você, sei lá, está jogando futebol e alguém chega e te dá uma pancada de alto impacto e quebra o osso. Isso não tem a ver com osteoporose, tem a ver com a maldade do companheiro que quebrou sua perna. Ou bati de carro, bati de moto, caí de bicicleta, sei lá. Isso tudo é classificado como alto impacto. Agora, né, entendeu? Escorreguei no chão de forma leve. Ou, sei lá, estava caminhando, tropecei e quebrei o fêmur. Acontece muito com pessoas que têm osteoporose. E aí a gente chama isso de fraturas relacionadas à osteoporose. Então, fraturas prévias. Beleza? Show? Entendeu a ideia? Então, gente, tipo assim, vocês mulheres de forma especial, a ideia de fazer reposição hormonal é meio que obrigatória. Não é simplesmente por causa das ondas de calor, mudança de humor, etc. Né? É mais do que isso. É questão de saúde no sentido de, se a gente pensar na osteoporose, Professor, deixa eu perguntar. Por exemplo, se tem uma pessoa que ela quebra a mesma parte do corpo algumas vezes, essa parte do corpo ela vai se regenerar da mesma forma? Mesmo jeito? E tem uma, tipo assim, quando você é criança, e se você quebra, por exemplo, um braço, a regeneração, a gente chama isso na verdade não de regeneração, a gente chama de reparo ósseo. O reparo ósseo, muitas vezes, isso é imperceptível a qualquer exame, de tão perfeito que fica. Para pessoas que estão na fase adulta, fica tipo como se fosse uma cicatriz, uma linha. Que a gente vai perceber que o reparo ósseo ele é dividido em 4 fases. A primeira fase a gente chama de fase inflamatória, que interrompe vasos sanguíneos, dependendo da lesão, rompe musculatura, né? O osso quebrar o osso pode ferir o músculo, etc. Aí a gente vai ter o calo mole, calo duro e a remodelação óssea, nessa ordem. E a remodelação óssea em criancinhas, que é o que a gente vai, né, a questão número 5, ela é muito perfeita. Aí você visualiza. Em pessoas adultas, você pode ter como se fosse uma cicatriz, mas não fica mais fraco o lugar, não fica. A digestão também
facilitar a insulia. Mas e se tiver, por exemplo, uma deficiência hormonal, não vai ter uma eficácia nisso. Exatamente. Esse é o grande problema. Tipo assim, uma pessoa não tomar sol, porque a gente acha que a ideia de tomar sol não é importante, é extremamente importante. Tão importante é que, por exemplo, se a gente fosse pensar assim, pessoas que estão presas e solitárias, o Estado obriga elas a tomar sol. Não é porque ela tem que ver a luz do dia só, mas é por causa da ideia das propostas. É verdade. Porque o Estado não pode fazer com que a pessoa fique doente por causa do Estado, sabe? Aí a pessoa pode entrar com um recurso contra o Estado. Você então toma sol para não ter separado. Também. Beleza? Então vai, me descreve aí, como que acontece a remodelação, sem olhar no seu caderno, só pensa, como é que acontece a remodelação óssea? Pessoal, problema renal e prática por causa disso. Sim, isso é extremamente importante, né? Porque lembra, e aí você vai ter problema onde? Na ativação da vitamina D3, não é nos outros hormônios não. Porque se você pensar lá, TPH, ele é produzido pela nossa paratireoide. E ele não precisa de passar pelo fígado para ser ativado, o TPH. Então, se eu tenho problema renal ou problema hepático, o TPH está pouco se importando. Da mesma sorte, é o citocina, que é produzido pela tireoide. Não passa pelo fígado para ser ativado esse hormônio. Agora, obrigatoriamente, a vitamina D3 passa. Se passar, né? Então, a pessoa está com hepatite C, a pessoa está com, sei lá, cirrose hepática, a pessoa está com problema hepático. Aí a vitamina D3 ela pode ser menos ativada do que deveria, e aí a absorção de cálcio da pessoa vai ser diminuída. Não, todos os ossos acabam sofrendo, mas tem uns que aguentam mais peso. Por exemplo, a cabeça do fêmur. Vocês lembram da anatomia? Eu tenho aqui que eu sou muito esperto. Aqui eu vou inserir aqui, ó. Vou pegar aquele esqueletinho. 3D. Só para você visualizar, que é muito legal essa ideia. Porque é o lugar onde mais quebra em pessoas que têm osteoporose. Cadê a perninha? Eu preciso do esqueleto. Chegando. Demora 2 minutinhos. Então, bebida alcoólica em excesso, tipo, osteoporose, inclusive atua no fígado, cirrose. Se for cirrose alcoólica, sim. E aí tem várias outras possibilidades, né? Para o uso de fármaco descontrolado, por exemplo, o Rocutan, que é um fármaco que é utilizado muito para pessoas que querem cuidar da pele, né? Tanto homens quanto mulheres utilizam muito o Rocutan. O metabolismo dele é hepático e rebenta com seu fígado. Pode com o fígado. Eu nem aconselho não toma essa merda não, que é melhor ter isso. Professor, no caso de gigantismo e nanismo, não tem alguma diferença no produtor hormonal? Mas aí é outro hormônio, é o hormônio do crescimento, né? Mas os ossos não ficam mais frágeis. Não fica mais frágil não, é porque durante o crescimento, não sei se você já está vendo isso lá na anatomia, você tem lá o disco epifisado, você tem a curva de crescimento primário e secundário. Aí o hormônio do crescimento ele atua substituindo as células cartilaginosas, que são os condroblastos, por osteoblastos. E aí você tem o crescimento tanto em espessura, tanto em diâmetro, quanto em tamanho. Né? Aí se você tiver muito hormônio do crescimento, aí seus ossos afundam, você tem um gigantismo. Ou pouco hormônio do crescimento, você tem um nanismo. A gente chama de nanismo acondroplásico, porque ele age nos condrócitos. Os condroblásticos, que é acondroplásico vem de condroblásticos. E o legal disso tudo é que o seu hormônio do crescimento ele é liberado entre 4 e 5 horas da manhã. Então, se crianças, por exemplo, acordam antes disso, diminui a sua estatura, porque não libera o hormônio do crescimento. Então, tem que dormir, tem que atingir o sono REM, tem que dormir entre as 4 e 5 da manhã. Porque assim, a intramuscular, às vezes, durante o progressivo, acaba tomando
Só que por momentos, assim, com intensidades diferentes. Tipo, olha lá, nesse nosso esqueletinho. Quando você pega a cabeça do fêmur, que fica lá na fossa do acetábulo, que é isso, né? Que é isso. Esse osso, essa região aqui, ó, é a região que mais quebra. É a que mais quebra. E ela é a que mais quebra porque ela está suportando o peso de todo o corpo, né? de toda a parte superior. Não é à toa que ela mais quebra, ela fica fraca, mas os outros ossos também ficam fracos, mas eles não suportam tanto peso igual a cabeça dele. Por isso que quebra mais. Então, esse é o local que mais quebra. Nossa, quebrei a cabeça do fêmur. Se não for pancada, se não for tipo acidente de carro, não sei o que, é osteoporose. Tem a ver com a composição de colágeno barra hidroxapatita. A gente podia ter um caso de... Porque acontece assim, aqui no nosso curso, né? A gente dá aquilo que é mais prevalente, né? Ossos de vidro, você vai comprar café que você vai morrer, não vai comprar ninguém que tem isso. Sabe? Então a gente não fala muito. Mas, tipo, quebrar a cabeça do fêmur, isso vai acontecer todo dia. Normal. O idoso vai quebrar isso todo dia. E é engraçado, e é triste ou engraçado, não sei se você já viu. Pessoas que quebram a cabeça do fêmur, ela tem um período de falecimento de até 3 meses. Quebra, morre. Mas por quê? Se passar de 3 meses, não morre mais. Mas até 3 meses tem chance de morrer. Por causa de embolia. Acho que é professor embolia? Embolia. Elas têm muito propaganda de remédios com cálcio. É para isso, né? Porque elas têm uma diminuição tanto no processo absortivo quanto o aumento dos osteoclastos. Aí você vai, tipo, perdendo a massa óssea e, teoricamente, se você repor com cálcio, dá uma melhorada. Porque eu pensei que só o cálcio não seria suficiente para... Não, mas mesmo não. Mas lembra que naquele vídeo que a gente passou ontem, que tipo assim, pessoas que estão com osteoporose pós-menopausa, você tem um desbalanço dos osteoclastos em relação aos osteoblastos. Então, os osteoclastos, teoricamente, estão trabalhando mais ativos, né? E aí você está desmineralizando mais o osso. Aí se você consegue colocar mais cálcio, teoricamente esse cálcio que você está colocando a mais liga-se às proteínas, aos colágenos. Aí você dá uma fortificada. Mas isso é bem plausível. Mas a excesso de cálcio também vai causar problema no rim. Causa outros problemas. A vida pode. Tem gente que vai se foder. Vai. Que atenção. Não tem, não. É porque, na verdade, isso a gente vai ver é relacionado com coagulação sanguínea. A gente vai ver no segundo período. Porque quando você rompe o osso e a cabeça do fêmur é o que mais acontece, você tem as 4 fases. A fase inflamatória começa a dar problema de cicatrização, na verdade, de coagulação. E um dos motivos da coagulação, a gente vai discutir, está relacionado com a formação de trombo. Trombo é plaqueta, então você agrega plaqueta. E aí, quando você está fazendo o processo de reconstituição dos seus vasos sanguíneos, essas plaquetas elas podem se deslocar. E, por exemplo, entupir vasos sanguíneos de coronária. Aí você morre. Não adianta nada. Não, a pessoa tem várias possibilidades. Você vai tomar anticoagulante, por exemplo, para impedir que isso aconteça. Tá? Só que isso pode acontecer em até 3 vezes. Aí, se você tomar anticoagulante demais, você pode começar a sangrar pelo olho, pela gengiva. Assim. É tipo de dengue hemorrágica. Explica novamente a relação do hipotireoidismo com a osteoporose. Não, a gente vai falar disso, porque a gente vai falar depois de outros hormônios, que é o T3, o T4, a calcitocina. A gente vai falar. Já na semana que vem.
A gente vai estar dando hormônio de crescimento, a gente vai colocar esses outros hormônios, o hipertireoidismo, o hipotireoidismo, tá? E senão, porque é grande, gente, muito detalhe. Beleza, então, aqui, pessoas? Fechou? Então me fala aí, quais são os hormônios que você está pensando para a remodelação óssea? Paratormônio e calcitocina. O paratormônio, ele age em cima de ele é produzido por onde? Pela paratireoide. Aí da paratireoide vai para a corrente sanguínea. Show? Da corrente sanguínea ele vai agir em quais células? Osteoblasto. Então lá no osteoblasto tem o receptor do paratormônio. Então aí o nome é receptor do paratormônio. Lembra que esse receptor está associado a qual proteína? G. Subunidade alfa ativa adenilato, que converte o ADP em AMP cíclico. AMP cíclico ativa a proteína quinase A. A proteína quinase A vai lá no cromossomo, ativa o gene que vai estimular a produção do RANKL. Então vai ter o processo de transcrição e tradução para produzir o RANKL. Esse RANKL é liberado pelo osteoblasto e age em cima de qual célula? Osteoclasto. E aí o osteoclasto ativado, ele estimula a produção de ácidos e enzimas que degradam o osso. E aí você está reabsorvendo o osso. Perceba que isso vai acontecer quando? Toda hora que o seu osso trincar. E quando ele trinca? Toda hora que você anda, que você corre. Sempre. A gente chama isso de microfissuras. Toda hora acontece. Então não pensa que, preciso de momentos especiais para isso acontecer. Se andar para você for um momento especial, vou correr, é um momento especial da minha vida. Beleza. Paratormônio estará agindo ali. E quando o osteoclasto fez o seu papel, que é desmineralizar o osso, né, aumentando a reabsorção, qual é o outro hormônio que vai agir? Calcitocina, que agora é produzida por qual órgão? Tireoide. Age em cima de qual célula? Osteoclasto. Então você vai ter lá no osteoblasto um outro receptor, que é o receptor da calcitocina. Então é como se você tivesse dois receptores, o PTH e a calcitocina. A calcitocina, ao se ligar ao receptor, olha que louco que é isso. Ao se ligar ao receptor, o receptor está associado a qual proteína? G. Que muda o receptor, essa tem. Na verdade, a conversa vai ser a mesma. Subunidade alfa ativa adenilato ciclase e converte a ATP em AMP cíclico, AMP cíclico, proteína quinase A. É porque a gente não falou para vocês isso, mas existem vários tipos de proteína quinase A. Isso não precisa, mas então imagina, porque senão fica parecendo assim. Por que a proteína quinase A ora vai estimular a produção de RANKL, ora vai estimular a produção de OPG? É porque não é a mesma proteína quinase A. Mas é tipo um grupo de proteínas quinases. Tudo é proteína G. Se na prova tiver alguma coisa, marca a proteína G. E é verdade. Tudo essa bosta, velho. Tudo não, né? Tipo assim, dos 200 hormônios que a gente tem, uns 150 Nossa, que beleza. Então marca a proteína G. E aí não esquece, ó. O que a gente não pode esquecer? Lembra que a proteína G ela pode ativar tanto a adenilato ciclase, e coincidentemente os hormônios que a gente está estudando é para adenilato ciclase, mas poderia ser para fosfolipase C. Né? Aí ia quebrar lá PIP2 em diacilglicerol e IP3. O IP3 vai lá no retículo endoplasmático e libera cálcio e ativa a PKC. E a PKC que dá a resposta celular. Coincidentemente, os hormônios que a gente estudou estão ativando a adenilato ciclase, mas existem vários outros que ativam fosfolipase C. Não pode esquecer disso. Principalmente quando vocês começarem a estudar farmacologia. Porque vai funcionar assim, ó, vou mostrar isso de novo, e isso é decorado mesmo, não tem o que fazer, infelizmente não. Mas a gente sempre vai pensar assim, ó. Sistema nervoso autônomo. Ele vai ser dividido em 3 grupos.
vai ser o simpático, o parasimpático e o NAMP. Simpático é a mesma coisa do que adrenérgico. Parasimpático, colinérgico. E NAMP significa não adrenérgico, não colinérgico. O neurotransmissor do simpático sempre vai ser adrenalina ou noradrenalina. Do parasimpático, acetilcolina. Qualquer outro neurotransmissor, tipo GABA, serotonina, glutamato, está no NAMP, porque não faz parte nem do adrenérgico nem do colinérgico. Então é não adrenérgico, não colinérgico. Aí, o que você tem que decorar? Se for adrenalina e noradrenalina, quais são os receptores para essa molécula? A gente chama de alfa 1, alfa 2, para de escrever, beta 1, beta 2, beta 3. Isso é decorado. Tipo, o alfa 1, ele sempre vai ativar fosfolipase C. Sempre. Nossa, a adrenalina agiu nos receptores alfa 1. Você já tem que pensar, beleza, ativa fosfolipase C. O alfa 2 inibe adenilato ciclase. Beta 1, beta 2, beta 3 ativa adenilato ciclase. Então, isso é decorado. É tipo essa merda que tem que fazer. Aí, porque o professor vai falar assim para você, ó, nossa, estou utilizando um fármaco que é agonista beta 2. É isso que ele vai falar. Aí você tem que pensar, beta 2 é adrenérgico ou simpático, tanto faz. Se é adrenérgico, simpático e é agonista, vai ativar a adenilato ciclase. Então é um receptor que está associado à proteína G, e essa merda dessa proteína ativa a adenilato ciclase. Então você está pensando em PKA. Não, esse receptor, esse fármaco, ele é um antagonista beta 2. Antagonista bloqueia o sinal. Então ele vai agir nos receptores betas. E até aí é fácil. O que eu acho difícil? É porque em cada órgão você vai ter um receptor diferente. Tipo, nossa, adrenalina. Por que a adrenalina tem diferentes ações no nosso corpo? Porque ela se liga a diferentes receptores. Quando você pega a acetilcolina, e aqui tem uma mãe, a acetilcolina também é 2 grupos, só que não chama alfa-beta, chama muscarínico e nicotínico. Muscarina, eu tenho certeza que você já experimentou. Chá de cogumelo? O cogumelo te deixa doidão porque tem uma molécula chamada de muscarina. E por isso o nome muscarínico, por causa de uma molécula do chá do cogumelo. Né? E nicotina do tabaco, do cigarro, se liga ao receptor nicotínico. Os muscarínicos, olha o nome deles, é M1, M2, M3, M4, M5. Então não existe receptores alfa, nem beta no muscarínico. É M. Olha a loucura. Tipo assim, quando você olha para uma comida, nossa, deu fome. Aí o seu estômago, a gente vai estudar isso depois, mas o seu estômago vai falar assim, comecei a produzir ácido clorídrico só de ver a comida. Significa que o seu nervo vago está agindo na parede estomacal no receptor M3. Gente, se é M3, é simpático ou parasimpático? Parasimpático. Muscarínico ou nicotínico? Muscarínico. E aqui está uma lógica. Ó. Os ímpares, M1, M3, M5, agem igual a esse ímpar, ao alfa 1. Ou seja, os 3 ativam fosfolipase C. E os pares, o 2 e o 4, agem igual a esse par. Inibe a adenilato. Agora, os nicotínicos, a gente vai chamar de M1,
N2, N3 e assim por diante. Eles todos não estão associados à proteína G. Não está. Então, quem está associado à proteína G nessa discussão? Os alfa, os betas e os muscarínicos. Todos eles estão associados à proteína G. Nicotínico não está. Nenhum. E agora, quando você pega os NANKs, o nome do receptor é o nome do neurotransmissor. Tipo, nossa, GABA. Como é que chama o receptor de GABA? Receptor de GABA. Não é alfa ou beta. Ah, como é que chama de serotonina? Receptor da serotonina. Não tem alfa ou beta. Aí você tem receptor da serotonina 1, 2, 3, 4. Não acaba isso. Mas essa lógica você tem que decorar isso, sabe? Tem que decorar. E aí, perceba, PTH é um, outro, aí não é mais receptor, tá? Não é mais neurotransmissor, é hormônio. Quando você pega, acho que você entende. Toda vez que você pensar assim, hormônio, a molécula tem que estar na corrente sanguínea. E neurotransmissor tem que ser sinapse. Sim? A resposta é não gosto. Mas tipo, nossa, adrenalina e noradrenalina são neurotransmissores, então vai ser liberado via sinapse. A adrenalina não, mas a noradrenalina obrigatoriamente. A adrenalina tem duas funções, hormonal e neurotransmissor. Agora, acetilcolina é só neurotransmissor. GABA é só neurotransmissor, serotonina. Sabe? O hormônio tem que ir para a corrente sanguínea. Tá? Então eu falo assim, nossa, estou trabalhando com hormônio, tem que ser na corrente sanguínea. Estou trabalhando com neurotransmissor, tem que ser fenda sináptica. Essa é a diferença. Bonitinho? Beijos.